A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje, na nossa série sobre as mulheres extraordinárias da Bíblia, encontramos mais uma mulher de Deus que tem exemplos de fé tremendos e extraordinários para edificar a nossa vida em Cristo. Hoje nós encontramos Agar, aquela que era serva de Sara, que se tornou concubina de Abraão. De acordo com as Escrituras, ela era uma nativa egípcia, que foi dada por Sara, esposa de Abraão, ao seu marido, porque nesse período Sara estava estéril e não poderia gerar filhos. E pela cultura daqueles dias, era permitido ter esse relacionamento. Então Agar, sendo escrava, é dada a Abraão com o objetivo de gerar um filho. E quando a gente observa o que Deus fez através da vida de Agar, o que Deus realizou de forma espetacular e extraordinária, nós aprendemos que o trabalhar de Deus é genuíno. Deus escolhe pessoas para um propósito, para uma obra especial. E diante disso, na nossa série Mulheres Extraordinárias, eu gostaria de compartilhar com você algumas lições sobre a vida de Agar, para edificar nossa fé e nos aproximar cada vez mais de Deus. E a primeira lição sobre a vida de Agar é uma lição especial. É a lição de que Deus se importou com Agar e estava atento aos detalhes da sua vida. Quem é Agar? O seu nome em hebraico significa estrangeira, para a cultura dos cananeus. E de acordo com a Bíblia, Deus escolheu essa menina, que era conhecida como estrangeira, para uma grande obra. Ela tinha consciência de que não era dona da própria vida. Ela tinha consciência que era uma escrava de Sara. Mas é interessante que no plano eterno de Deus, nós percebemos o trabalhar do Deus vivo. O Deus vivo trabalha na vida dessa mulher por causa de Abraão, pai da fé. Agar possivelmente tinha os seus medos em relação a si mesma, de não ser compreendida, medo em relação a Deus porque ela estava conhecendo uma nova cultura, uma nova fé através da vida de Abraão, medo em relação de ser desprezada pelo fato de ser escrava. E é interessante como Deus presta atenção na vida de Agar, como Deus presta atenção na vida dessa mulher. Gênesis capítulo 16, versículo 13, nós percebemos o trabalhar do Altíssimo na vida de Agar. Deus sabia muito bem que ela era escrava. Deus conhecia a profissão dela, conhecia a sua condição, conhecia as suas limitações. Ele sabia que ela não vivia mais na sua própria pátria, que estava longe de casa, longe dos seus queridos, mas mesmo assim, Deus escolheu Agar. E é aqui que nós retiramos algumas lições para a gente. As lições de ver Deus trabalhando na vida dessa mulher, escolhendo essa mulher, operando na vida dela, mesmo sem ela perceber. O mesmo Deus vivo escolheu você, escolheu a mim, na condição de escravos, para uma grande obra, nos nomeou e nos levanta cada dia nos fazendo promessas, como Ele fez a Agar, por causa de Abraão. No nosso caso, nós somos levantados por Deus por causa de Cristo. Deus todos os dias continua nos fazendo promessas, nos chamando, nos valorizando, nos resgatando em Cristo, para que possamos caminhar mesmo sem merecer. Isso aqui é graça, é favor imerecido e manutenção também da obra criada. A segunda lição sobre a vida de Agar também é especial. É a lição de entender como Deus trabalhou na vida de Agar atravessando o deserto. De acordo com as Escrituras, nós encontramos a menção de Agar ali no livro de Gênesis, no capítulo 16 e também no capítulo 21. Capítulo 16 de Gênesis, nós encontramos a primeira menção sobre Agar, quando ela então se torna concubina de Abraão, passa a gerar um filho. E isso causa, infelizmente, ciúmes na vida da sua senhora, Sara. Gênesis 16:6 está escrito que ela gerou um filho para Abraão. O nome desse menino se chamava Ismael. E por causa disso, o orgulho entrou no seu coração. Ela queria ser maior e melhor do que a sua senhora naquele período. E isso gerou um grande conflito familiar, ao ponto dela então fugir para o deserto e lá no meio do deserto Deus trabalhar na vida dela. Às vezes a gente vê como Deus trabalha nos detalhes da nossa vida. Fugimos para o deserto
por causa de situações que nós mesmos provocamos na nossa vida, por causa do nosso orgulho pessoal. Mas lá no meio do deserto, o Deus vivo se revelou para Agar. O Deus vivo continua se revelando para a gente. No meio do nosso deserto pessoal, Ele continua trabalhando conosco e nos chamando de volta para a sua presença e para os seus propósitos. John Maxwell chega a dizer que nós precisamos aprender com os nossos próprios erros. Agar se exaltou no momento que não era para fazer isso. Às vezes o nosso orgulho nos leva à queda, o nosso orgulho nos afasta de Deus e nós precisamos tomar esse cuidado, assumir os nossos erros e reconhecer que nós somos falhos, escravos desse mundo, mas em Cristo nós temos essa libertação. E é interessante que Deus atravessou o deserto com Agar. Deus continua atravessando o seu deserto pessoal. Qual é o deserto que você está passando? É o deserto do desemprego? É o deserto da saúde? É o deserto do relacionamento? É o deserto da solidão? O Deus vivo está com você no meio desse deserto. No meio do teu deserto da dúvida e do medo, Deus se revela para você como se revelou para Agar. Agar pensava que estava sozinha, abandonada na situação de escrava, e Deus se revela para essa mulher, demonstrando a sua glória e demonstrando para ela que ela tinha um papel a ser exercido. Como essa mulher é extraordinária, porque ela é escolhida por Deus como eu e você. E como Deus trabalha conosco no deserto? Ele trabalha conosco da mesma maneira que trabalhou na vida de Agar. Gênesis capítulo 16, versículos 7 e 9. Sabe o que Deus faz com você no meio do deserto? Ele te dá direção. Quando você está perdido, quando você não tem rumo, o nosso Deus que falou com Agar, dando a ela direção, te dá direção também para você seguir adiante. Gênesis capítulo 16, versículo 9. Deus trabalha no nosso orgulho no deserto. No meio das nossas provações, Ele nos ensina a lição da humildade, como Ele ensinou também a Agar, orientando ela a voltar para os braços do seu Senhor e, claro, obedecendo a sua senhora Sara. Gênesis 16, 10. No meio do deserto, Deus trabalha com Agar lhe dando uma promessa. No meio do nosso deserto, Deus trabalha conosco também nos dando uma promessa. Gênesis 16, 11 e 12. No meio do deserto, quando a gente está perdido, Deus nos mostra o propósito. Qual é o deserto que você está passando? Deus tem um propósito para você. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Sabe o que Deus faz com você no deserto? A mesma coisa que Ele fez com Agar, demonstrando a ela que ela possuía um valor. Você também tem esse valor espiritual. A terceira lição sobre a vida de Agar, essa mulher extraordinária, é a lição de que Deus falou com ela no deserto e lhe mostrou os seus propósitos, os seus projetos. Gênesis capítulo 21, versículo 14 a seguir. Essa passagem bíblica demonstra para a gente que Deus então orienta Abraão a obedecer a sua esposa Sara, a enviar tanto Agar como seu filho Ismael, já com 13 anos, para o deserto errante, o deserto de Berseba. E de acordo com as escrituras, ele só dá para aquela mulher um bocado de pão e um odre de água, ao ponto de despedi-los sozinhos, errantes no deserto, sem condições nenhuma. E é aqui que nós percebemos o trabalhar de Deus na vida de Agar. Quando Deus começa a trabalhar na vida de Agar, nós reconhecemos o papel do Senhor, o papel do Altíssimo. Até o momento em que Agar e Ismael viviam com Abraão, eles viviam debaixo da dependência de Abraão. Agora, caminhando no deserto, eles precisam desenvolver a sua fé pessoal. Gênesis capítulo 21, versículo 12 e 13, está escrito que era plano de Deus, projeto de Deus, despedir Agar e Ismael no deserto. Deus está trabalhando nas entrelinhas. Tem situações que acontecem com a gente que a gente não sabe por que está acontecendo. Situações que parecem até mesmo ruins, mas o trabalhar de Deus nos bastidores é fantástico. Deus nunca perde o controle da situação. Se alguma situação está acontecendo com você e você não tem resposta, entenda que Deus está trabalhando também ao teu favor, como Ele trabalhou na vida de Agar. E quando Deus fala, nós reconhecemos a sua voz. Quando Deus fala, nós não confundimos o seu falar. Deus precisava falar com Agar no deserto. Deus
Deus também precisa falar com você no meio do teu deserto, no meio da tua aflição. Segundo Samuel 22:14, está escrito que a voz de Deus é como um trovão, que a voz de Deus é inconfundível. 1 Reis 19:11-12, a voz de Deus é como uma brisa suave também ao nosso coração. Salmo 33:6, está escrito que a voz de Deus é poderosa e o mesmo Deus continua falando aos seus servos, assim como falou com Agar. E se for preciso, Deus te chama de novo. Quem sabe você abandonou o teu chamado, quem sabe você desistiu de tudo, você está no chão nesse deserto como Agar. E é nesse deserto que Deus se revela para você. Está escrito na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 21, versículo 14 a seguir, que Agar então no meio do deserto decide desistir. Ela abandona o menino debaixo de sombra, sai errante pelo deserto para não ver o menino morrer à distância de um tiro de arco, e é ali que Deus se revela para aquela mulher. Quando ela desiste de tudo, quando ela pensa que tudo acabou, o Deus vivo demonstra para ela que ainda tem solução, que ainda há uma saída, que ainda tem uma resposta. O mesmo Deus se revela para você, demonstrando para você que ainda tem porta aberta, que ainda tem solução, que ainda há restauração para a tua vida também. E quando Deus fala, Ele se revela através da natureza. Quando Deus fala, Ele se fala através dos profetas. Quando Deus fala através da palavra, como estamos compartilhando com você. E eu acredito que o meu Deus está falando contigo, falando da mesma maneira que falou com Agar. Se levanta da posição que você está. Se coloque à disposição de Deus, porque Deus tem muita coisa para mostrar para você nesse deserto. E o que Ele tem para mostrar para você? Os seus planos e os seus projetos. Gênesis capítulo 21, versículo 12. Era projeto de Deus que Agar fosse para o deserto. É projeto de Deus que você passe por essa situação, porque Ele tem um plano maior para a tua vida. Às vezes você passa pelo deserto do desemprego, pelo deserto da crise no casamento, pelo deserto da saúde também. E é interessante a gente perceber algo como Deus está trabalhando conosco. E aí vem a pergunta: o que você está buscando? O que você deseja? Deus quer se revelar para você como Ele se revelou também para Agar. Gênesis 21:17, está escrito que Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu o choro da promessa. Aquela criança representava a promessa de Deus, e Ele fala com Agar de maneira especial: se levanta. Sabe o que está escrito também na Bíblia? Gênesis 21:18, Deus mandou Agar se levantar, Deus abriu a visão dela naquele deserto. Sabe o que Deus vai fazer com você no meio do teu deserto? Ele vai mandar você se levantar e vai abrir também a tua visão. Gênesis capítulo 21, versículo 19. Foi Ele quem abriu os olhos de Agar. É Ele que vai abrir os teus olhos no meio dessa crise que estamos vivendo e vai demonstrar para você a melhor saída. E Ele vai mostrar para você como mostrou para Agar naquela situação, um poço no deserto. Água no deserto representava prosperidade financeira, representava também a saída de Deus, a sustentabilidade para um lar. E é interessante que Deus faz aquela mulher florescer no deserto. O mesmo Deus que operou na vida de Agar vai operar na tua vida também, vai te fazer florescer nesse deserto, vai te mostrar literalmente saídas, vai te mostrar situações que você vai perceber que é a mão de Deus agindo por você. Gênesis capítulo 21, versículo 20 e 21. Está escrito que o garoto cresceu, se tornou flecheiro no deserto. E sabe o que Agar fez? Deu a ele uma esposa. Sabe o que significa isso? Deus fez aquela mulher prosperar no deserto. No momento da sua crise de vida, Deus realizou um grande milagre. O mesmo Deus continua trabalhando nos nossos dias. E eu acredito que Ele vai trabalhar também na tua vida. Gente, eu espero que Ele tenha falado com você nessas 3 lições dessa mulher extraordinária Agar. Muito em breve a gente vai estar publicando aqui para vocês sobre mais uma mulher de Deus da Bíblia. Que Deus em Cristo te abençoe, a paz do Senhor e até lá.